paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, independente do lugar onde você esteja, que a paz e o Espírito do Senhor Jesus possa falar ao teu coração. Independente de você estar aqui no estado do Rio de Janeiro, em qualquer estado, aonde quer que você esteja, em qualquer país, aonde quer que você esteja nos vendo nessa hora, seja de manhã, de tarde ou de madrugada, mais uma vez, que o Senhor Espírito Santo, o Espírito de Deus, possa falar profundamente ao seu coração. Muitas pessoas têm perguntado a nós a respeito do dia de Pentecostes, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Em alguns lugares onde eu tenho passado, eu tenho ouvido pessoas falando: pastor, será que o Senhor Espírito Santo, aleluia, ele apenas se manifestou e começou a se manifestar a partir da descida em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, ou antes nós temos evidência já da manifestação do Espírito de Deus? Eu queria ler rapidamente com alguns amigos e irmãos, aqui no livro de Atos, capítulo 2, para nós entendermos. Atos 2, talvez a sua tradução seja um pouco diferente da minha, mas o sentido é o mesmo. Atos 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Queridos, aqui está falando apenas sobre a descida e a distribuição dos dons do Espírito Santo. Aqui foi o dia em que foi se cumprida a promessa que o Senhor Jesus havia dito a 400 pessoas, mas na verdade nós sabemos que os 400 não perseveraram, só ficaram 120, perseverando unânimes e buscando a presença do Senhor. Ali foi um marco onde se dizia: a partir desse dia, o Espírito passa a andar com a noiva, o Espírito passa a andar com a igreja. Mas nós temos relatos bíblicos que dizem e confirmam para nós que o Espírito do Senhor, ele já se manifestava, ele já agia. E hoje eu quero dizer para você que é filho de Deus e filha de Deus, você tem direito de reivindicar a presença do Espírito do seu Pai sobre a sua vida. É direito seu ter a presença do Espírito do Pai sobre você que é filha de Deus, que é filho de Deus. A palavra diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, para que não fique só nas minhas palavras. Eu vou repetir novamente enquanto eu acho a passagem. Talvez seja diferente a sua tradução da minha. Diz assim, versículo 10: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Veja, os profetas estavam pregando a respeito de algo que não era para eles. Eles estavam pregando a respeito da graça que era destinada a nós. A Bíblia diz: a graça a vós outros destinada, versículo 11 agora. Investigando atentamente qual a ocasião, os quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Algumas traduções diz que o Espírito de Deus que neles estavam, o Espírito Santo que neles estavam. Na minha, que é a Bíblia de Genebra, diz o Espírito de Cristo que estava neles. Continua dizendo assim, versículo 12: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, eles ministravam as coisas que agora nos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo
enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Veja, até os anjos gostariam de prescrutar e de saber. Os profetas queriam participar, mas a Bíblia está dizendo que era para nós. O Espírito de Deus estava já sobre os profetas e por isso eles profetizavam a nosso respeito, eles falavam da graça ao nosso respeito. E querido, essa graça é tão maravilhosa que Pedro continua dizendo no capítulo 4, no versículo 14, que esse Espírito, o Espírito do Senhor hoje, ele deseja uma comunhão tão grande com você e comigo, que ele deseja repousar sobre nós. A palavra diz que o Espírito do Senhor, ele quer repousar sobre a tua cabeça. Ele quer descansar sobre a tua vida. Acredito que só quando ele descansa, quando ele repousa e você permite, você aceita, porque ele é educado, é um cavaleiro, que você repouse, que ele repouse sobre ti, é que o teu espírito em comunhão com ele, uma pessoa junto com a outra, passam a ser não duas, mas uma pessoa apenas. Para que nós possamos fechar, Tiago 4:5 diz assim, Tiago 4, capítulo 4, versículo 5. Independente da sua tradução, a minha diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito com E maiúsculo, que ele fez, ele, Deus, fez habitar em você. Ele fez habitar em nós. É com muito ciúme que o Espírito de Deus anseia pela tua vida, deseja pela tua vida. A Bíblia diz que ele, Deus fez com que habitasse em você. Para fechar em tudo agora, com chave de ouro, 1 Coríntios 6, 17. E eu paro por aqui. Uma breve explicação, porque é uma pergunta que alguns irmãos nos fazem. E eu queria muito deixar essa passagem para os amados. 1 Coríntios 6, 17. Eu vou ler para que fique bem claro, que a gente não se perca em nenhum texto, em nenhum versículo, e não fale nada faltando. 6,17 de 1 Coríntios. Diz assim, na minha Bíblia está até marcado aqui: mas aquele, oh aleluia, que se une ao Senhor, é um Espírito com Ele. Se o Espírito do Senhor estiver unido com o teu Espírito, você é um Espírito com Ele, você é uma pessoa com Ele, você é uma vida com Ele, e é o que eu desejo nesta hora, que você e o Senhor Espírito Santo sejam uma pessoa, e as tuas mãos com as mãos do Espírito do Senhor sejam as mesmas mãos tocando, a tua voz com a voz do Espírito do Senhor seja uma mesma voz para orar, para pregar, para louvar, para aconselhar as pessoas, seja a mesma voz. Que o Senhor te abençoe aonde quer que você esteja, e rios de água viva venham fluir no teu ventre, e haja uma grande impartição do poder, da presença, da pessoa, do Espírito do Senhor com o teu Espírito nesse dia, e você seja um Espírito com o Mestre. É o meu desejo em nome do meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.